Boa noite, amada igreja. Hoje eu estarei servindo a igreja e eu quero agradecer o convite ao conselho e peço também o amor, a paciência para a igreja, porque só Jesus no meu coração, que eu estou nervoso. Sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E, amados, o meu sermão, ele terá 3 partes. A primeira parte é a introdução, a segunda parte, a exortação, e a terceira parte, as considerações finais ou as aplicações, como também a oração. Filipenses, no capítulo 4, no verso 4. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para lermos esse texto. Filipenses 4, eu sempre estarei chamando a igreja para lermos novamente em uníssono. Filipenses 4, no verso 4, toda a igreja juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pode se assentar, a igreja. Amados, nós vamos trabalhar hoje com o título O Segredo da Felicidade. O Segredo da Felicidade. E, amados, escute, para o mundo a felicidade ou o conceito de felicidade está sempre relacionada a prazeres momentâneos, prazeres do tipo romance, poder e fama. Agora, amados, na ótica do reino, a felicidade não está em conquistar bens, na fama, no poder ou no prazer. O segredo da felicidade, queridos, também não está numa saúde perfeita, num corpo bonito ou nas roupas da moda. Mas o segredo da felicidade, segundo a nossa ótica do reino, a nossa ótica cristã, está no que o apóstolo nos diz. E o que o apóstolo nos diz, igreja em uníssono? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E, amados, escute, Cristo também nos traz esse conceito de felicidade segundo a ótica do reino, quando ele diz que felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os mansos. E agora, amados, segundo esse conceito, essa ótica do reino de felicidade, nós temos muito, mas muito a aprender com o apóstolo Paulo. Por quê, queridos? Porque vivemos tempos tenebrosos, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de grande insatisfação. E na verdade, amados, perceba comigo, pois nunca se houve tantos recursos científicos, tecnológicos, na medicina, como também na comunicação, como nos nossos dias. Agora, queridos, escute, apesar desses grandes recursos científicos, tecnológicos, medicina e comunicação, há tantas pessoas insatisfeitas, amargas, tristes e não pouco também angustiadas. Por quê, queridos? Porque não conseguem encontrar neste mundo, ou seja, no romance, no poder, na fama, propósito, identidade, paz, como também felicidade. Então, amados, por essas pessoas, por tantas pessoas não encontrarem propósito, identidade, paz, felicidade, há tantas pessoas insatisfeitas com a família, insatisfeitas com o cônjuge, insatisfeitas com os bens, insatisfeitas com o seu corpo, insatisfeitas com o seu trabalho, pessoas insatisfeitas
com a igreja. Agora, presbíteros, diáconos, entenda, pessoas que para elas nada nunca está bom. Sendo assim, como nada nunca está bom para elas, estão sempre insatisfeitas, estão sempre reclamando, estão sempre murmurando. Agora, Paulo, queridos, segundo essa ótica do reino, essa visão cristã de felicidade, nos traz o segredo da felicidade. E como eu disse, queridos, o segredo da felicidade não está em conquistar bens, na fama, no poder ou no prazer. O segredo da felicidade também não está numa saúde perfeita, num corpo bonito ou nas roupas da moda. Segundo essa ótica do reino, esse conceito de felicidade cristã, o segredo da felicidade está no que o apóstolo nos diz. E igreja em uníssono, o que o apóstolo nos diz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, agora perceba, quando Paulo diz acerca dessa alegria cristã, Paulo não está falando de uma alegria que, quando confrontada com a realidade das tribulações, se esvai, se perde, se frustra. Não, queridos. Paulo não está falando desse tipo de alegria momentânea, passageira. Queridos, note comigo que Paulo ele se refere aqui a uma alegria eterna, uma alegria sólida, uma alegria firme, uma alegria constante. Paulo, queridos, se refere a um pleno contentamento em Deus, um gozo, um regozijo, contentamento, gozo, regozijo, que é indizível e cheio de glória. Contentamento, gozo, regozijo, que é permanente, que é fruto do Espírito. Agora, queridos, por ser fruto do Espírito, não se perde nas más notícias, não se esvai na tribulação e não se frustra nas dificuldades. Por quê? Por ser fruto do Espírito, queridos, cresce, se fortalece, se renova. Então, queridos, amados, escutem, Paulo literalmente está nos trazendo o segredo da felicidade. E qual é o segredo da felicidade? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora, amados, em primeiro lugar, precisamos saber em qual contexto essa carta foi escrita. E essa carta, queridos, foi escrita em um contexto de muita perseguição sofrida pela igreja no primeiro século. E é interessante, amados, que quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso em Roma por volta de 60 depois de Cristo. Agora, juntamente com essa carta, queridos, escute, Paulo escreve mais 3 cartas, a carta para Éfeso, a carta para Colossos, como também a carta para Filemão. Ou seja, Paulo escreve preso 4 cartas. Agora, queridos, presbítero Jackson, quando analisamos o teor dessas cartas, não parece de alguém que está preso. Não parece de alguém que foi privado da sua liberdade. Não parece de alguém que está sofrendo uma perseguição. E, queridos, há algo peculiar também nessa carta, que os grandes teólogos a chamam de a carta da alegria. A carta da alegria. Agora veja comigo aqui, queridos, há um contexto de prisão injusta. Por que injusta? Amados, Paulo foi preso por anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Paulo, queridos, não foi preso por participar de algum tipo de corrupção, não. Paulo foi preso injustamente por anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E nisso, queridos, entendam, segundo esse conceito de felicidade para o mundo, poderia gerar no coração de Paulo uma certa amargura,
uma certa decepção, uma certa frustração ou até mesmo um forte motivo de murmuração. Por quê, queridos? Porque Paulo estava preso injustamente por anunciar o Evangelho, e isso para o mundo, queridos, ele teria motivos para murmurar. Por quê, amados? Porque muitos de nós, por muito menos, murmuramos. Muitos de nós, por muito menos, reclamamos, agimos com ingratidão, com descontentamento. E quando não, queridos, procuramos algum culpado por nossas frustrações, ou até mesmo culpamos a Deus por nossa insatisfação. Pois, amados, muitos de nós só conseguem enxergar que está sendo abençoado quando tem todos os seus desejos realizados. E quando não, viramos as costas para Deus por acharmos que Deus só existe para satisfazer as nossas vontades. Agora escute, queridos, Paulo estava preso injustamente, privado de sua liberdade, e nos mostra, apesar da injustiça, apesar da dor, do sofrimento, uma postura cristã de quem encontrou plena satisfação, gozo, regozijo no seu Deus. Paulo nos mostra o segredo da felicidade. E qual é, queridos, o segredo da felicidade? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, amados, nós chegamos no fim dessa primeira parte, que é a parte da introdução. Vamos agora entrar na segunda parte, que é a parte da exortação. E, queridos, há muitos outros momentos em que Paulo sofre pelo Evangelho. E há outro momento também, em particular, que eu separei aqui, que ele é preso. Paulo estava em sua segunda viagem missionária para a cidade onde ele agora escreve essa carta, a cidade de Filipos. Só que juntamente com Paulo havia uma comissão. Juntamente com Paulo também estavam Silas, Timóteo e Lucas. Eu gostaria que toda a igreja acompanhasse comigo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 16 ao verso 26. Nós iremos ler juntos, em uníssono, do capítulo 16, do verso 16 ao verso 26. Atos 16 ao verso 26. Amém? Toda a igreja. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem,
levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Uau, queridos, que coisa gloriosa! Amados, vem comigo. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, machucados. E queridos, qual foi a atitude deles naquela prisão? Oravam e cantavam louvores a Deus. Amados, perceba a atitude, o exemplo daqueles homens que não ficaram reclamando, que não ficaram murmurando, ao contrário, oravam e cantavam louvores a Deus. Queridos, foi algo tão grandioso, foi algo tão notório, que o carcereiro, vendo aquele exemplo, aquela atitude e também o poder de Deus, por ter feito sacudir os alicerces daquela prisão, ele e toda a sua casa se entregaram a Jesus Cristo. Amados, perceba a atitude, o exemplo daqueles homens, em meio às cadeias e tribulações, trouxe bons testemunhos. Amados, a nossa gratidão e a nossa alegria em Deus, em toda a sua vontade, traz bons testemunhos e também salvação a outras pessoas. Amados, o mundo não quer ver em nós a sua mesma caricatura. O mundo não quer ver em nós o seu mesmo autorretrato, seus mesmos desejos, as suas mesmas paixões. Amados, o mundo quer ver em nós a imagem do Cristo vencedor. O mundo quer ver em nós a imagem do Cristo que venceu o pecado, o Cristo que venceu a morte, ressuscitou e que tem todo o seu contentamento e a sua satisfação no Deus Pai. Amados, as nossas atitudes, os nossos exemplos e também como lidamos com cada situação fazem toda a diferença no mundo. João 15:11, Cristo vai nos dizer: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Por isso, amado, pare de perder tempo com murmuração, pare de perder tempo com reclamação, simplesmente descanse, adore. Queridos, creia, confie que o Deus soberano tem um controle infinito sobre todas as coisas. O Deus soberano, queridos, tem um controle infinito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Amados, nunca se ouve tantos cristãos murmuradores, cristãos que não se deleitam na vontade do Senhor seu Deus. Salmos 37:4 vai nos dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. João 16:33 também nos diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, escute, Paulo está trazendo a nós, a despeito da prisão, da dor, do sofrimento, das injustiças, Paulo está trazendo a nós a receita para a plena satisfação em Deus. Paulo está trazendo a nós essa ótica do reino, queridos, e na ótica do reino, a felicidade não está em conquistar bens, fama, poder ou prazer. Queridos, o segredo da felicidade também não está na saúde perfeita, num corpo bonito ou nas roupas da moda. Queridos, se alguém chegar a você e perguntar: meu irmão, porque eu vejo tanta resiliência em você, porque eu vejo tanta paz, porque eu vejo tanta serenidade no seu rosto, e você está passando por tanta luta, você está enfrentando tanta dificuldade na sua casa, no seu trabalho, na sua família, tantas percas, qual é o segredo disso? Qual é o segredo dessa paz, dessa serenidade? Qual é o segredo dessa sua alegria? O que você dirá, meu irmão? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, eu já estou finalizando. Como lemos, nós vamos ler de novo 1 Tessalonicenses capítulo 5, nos versos 16, 17, 18, nos traz 3 regrinhas.
1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, no verso 16 nos diz: regozijai-vos sempre. Queridos, esse regozijo, esse gozo, esse contentamento, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da perca, do sofrimento, esse regozijo, esse gozo, esse contentamento, queridos, não é de você passar por lutas ou dificuldades, não é isso. É um regozijo, é um gozo, é um contentamento, por você saber que em Cristo você é mais que vencedor, por você saber que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por você saber que nesse ano de 2025 você não está só, queridos. Você pode levantar sua mão direita, levanta sua mão direita, igreja, por gentileza, e diga: eu não estou sozinho. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, toda a igreja orando junto, no verso 16, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. O verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se perguntar a você, meu irmão, qual é o segredo da sua felicidade, o que você dirá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Para finalizar, eu vou trazer 3 aplicações para nós. Em primeiro lugar, queridos, cultivar uma atitude de gratidão, ou seja, em vez de focar nas dificuldades, nos desafios que enfrentamos, podemos praticar essa gratidão diariamente. E essa prática, queridos, nos ajuda a mudar a nossa perspectiva e também encontrar alegria nas pequenas coisas. Em segundo lugar, Gui, por gentileza. Em segundo lugar, exemplos cristãos. Ter exemplos e atitude de gratidão e contentamento em Deus, pois isso traz bons testemunhos e salvação a outras pessoas. Crer no controle de Deus sobre todas as coisas nos faz descansar nas adversidades. E em terceiro lugar, reagir com alegria em tempos difíceis. Quando enfrentamos desafios, podemos optar responder com alegria em vez de murmurar. E isso não significa, queridos, ignorar a dor ou as dificuldades, mas encontrar uma maneira de manter a esperança e a confiança em Deus. E podemos usar os momentos de dificuldade como oportunidades para orar, cantar louvores a Deus e lembrar que Ele é a nossa força, nosso refúgio, nossa segurança, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, eu quero convidar você para orar agora. Eu quero te convidar para você colocar diante de Deus a sua vida. Talvez você que está aqui ou você que me acompanha pela internet, no ano de 2024 não foi muito bom. Você teve muitas perdas na sua família, tem pessoas aqui dentro que perderam pessoas amadas. Você sofreu, você chorou, problema na sua casa, problema com o esposo, com a esposa, um problema de dívida, um problema de doença no seu corpo. Eu quero te convidar para orar. Onde você estiver, você ora agora. Você vai orar e você vai pedir para Deus direção. Você vai pedir também para Deus essa alegria que lemos agora. Por quê? Porque muitos de nós, queridos, choramos, sofremos, porque somos seres humanos. E quantas vezes que não precisamos da força do Senhor? Talvez há pessoas aqui dentro agora, que já saiu de casa com tanto problema, com tanta dificuldade. Mas eu vou te chamar para orar. Jesus falou na sua palavra: a minha casa será chamada casa de oração. Curva sua cabeça, curva sua fronte. Se você quiser se ajoelhar, apresente diante de Deus a sua vida. Apresente diante de Deus as suas dores, as suas lutas. Fala para Ele que você quer se alegrar nele, que você quer ter esse gozo, esse regozijo cristão. E quantas das vezes tem sido difícil, tanta luta, tanta dor. Fale com Deus, igreja, pode orar.
Isso, ore. Apresente a Deus a sua vida. Fala: Senhor, me ajuda. Tem sido tão difícil. Eu tenho passado por tanta situação, por tanta dificuldade. Às vezes é tão difícil. Fale com Deus. Pai Santo, diante do Senhor estamos. Eu quero apresentar a vida desse meu irmão. Irmão valoroso, que luta tanto, mas às vezes chora, se decepciona, se entristece. Há pessoas amadas aqui, Senhor, que estão com seus corações partidos, porque o ano de 2024 não foi fácil, foi de dor, foi de sofrimento. E tudo, meu Deus, que esse irmão, essa irmã quer, é sentir esse gozo, esse regozijo, esse contentamento, se alegrar no Senhor, se agarrar nessa esperança que no Senhor somos mais que vencedores. Há pessoas aqui, Senhor, e também que nos assistem, que estão com seus corações amargurados, triste, angustiado, pois talvez um familiar, uma pessoa amada de sua casa se desviou dos caminhos do Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia e traz de volta. Há pessoas aqui, Senhor, mulheres que passam tanta dificuldade com seus esposos, pois o esposo não está no caminho do Senhor. A mãe que quando chega nesse final de semana, o coração já se entristece tanto, por ele não estar no caminho do Senhor. Ele tem andado com amigos, baladas, Senhor, e essa mãe chora. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia deste irmão, desta irmã, pois ela tem a esperança no Senhor, Pai. Ela tem alegria no Senhor, por isso que ela está aqui. Ela está aqui, Senhor, porque ela crê que no Senhor ela é mais que vencedora. Ela está aqui, Senhor, porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ela está aqui, Senhor, porque ela sabe que apesar dessa dor, apesar dessas lutas, nesse ano de 2025 ela não está sozinha. Assim nós te engrandecemos, Senhor. Assim nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, se chegarem a você e perguntar: meu irmão, qual é o segredo da sua felicidade? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus abençoe a igreja.